Queria reafirmar o prazer de estar aqui e parabenizar a organização, está sendo um evento muito bonito. E eu, como vi esse evento, parece que surgiu de dentro das nossas conversas com o Luiz, enfim, participar um pouco da organização também. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Bom, meu nome é Henrico Mancini, eu faço mestrado na UFJF, sob a orientação do professor Luiz Alberto Rocha Mello, e o nome da minha apresentação é O Canário em Crise, Miguel Borges e o Cinema Brasileiro na Curva de Rio. O que eu vou tentar fazer aqui hoje é fazer uma releitura historiográfica do cinema brasileiro da década de 1970 a partir de uma metáfora e, em síntese, o meu interesse é defender a importância de pesquisarmos os bastardos, digamos assim, sem buscar redimi-los e nem jogá-los na fogueira. Isso aqui é uma espécie de uma hipótese que eu estou trabalhando, então, assim, eu espero que seja, no mínimo, instigante. Como eu tenho uma tendência à digressão verborrágica, decidi escrever minha fala e vou lê-la aqui para vocês, até para conseguir respeitar o tempo que me foi delimitado. Eu falaria um pouco agora da capa, só que parece que ele está renascendo aqui das cinzas. A gente está em uma experiência cinematográfica meio fênix, assim, então é bom que a gente aprecie a imagem surgindo perante nossos olhos. Isso tudo faz parte do efeito mágico da apresentação. Bom, nessa linda capa que a gente tem aqui, a gente tem o Miguel Borges e o Glauber Rocha, de braços dados, e eles estão sendo observados pelo Pedro Carlos Robay. Essa foto é uma captura de tela que eu fiz de uma filmagem realizada pelo SRTV da Embrafilme, que filmou o almoço de confraternização da Embrafilme pelos filmes de 1976, né? Uma confraternização. E eu diria que eu poderia fazer uma apresentação inteira só sobre essa imagem, mas eu vou seguir. Bom, para uma melhor compreensão do que eu proponho aqui, considero oportuno e relevante fazer uma rápida introdução de quem foi Miguel Borges, inclusive porque ele é meu objeto de pesquisa, em que investigarei a possibilidade de um cinema de autor em moldes populares, na dissertação provisoriamente intitulada Miguel Borges e o Cinema Popular. Vejo aqui uma oportunidade de recuperar essa figura que foi relegada ao ostracismo pela história do cinema brasileiro. Então, a minha fala vai começar com uma curtíssima introdução bibliográfica, toda a reconstituição, uma reconstituição biográfica, e toda a reconstituição biográfica ela é um pouco parcial, incompleta, e pelo meu tempo que está correndo, eu vou ser ainda mais curto aqui e reduzir um pouco mais ainda a trajetória desse personagem. Bom, o Miguel Borges nasce em Picos, no Piauí, no dia 21 de fevereiro de 1937, e ele vai para o Rio de Janeiro ainda jovem, na década de 1950, com mais ou menos 18 anos, e começa a frequentar os cinemas cariocas como uma forma de lidar com a própria solidão, já que se sentia muito sozinho desde sua mudança para o Rio. Já na segunda metade da década de 1950, através do cineclubismo, começa a se aproximar de outros jovens interessados em cinema, se reunindo para conversar sobre cinema, sobre política e tantas outras coisas no hoje histórico restaurante Alcazar. Esses jovens se tornaram, pouco tempo depois, os integrantes do que hoje a gente chama de Cinema Novo. Miguel Borges tem participação decisiva na fundação do Cinema Novo enquanto movimento, sendo convidado, inclusive por Glauber Rocha, a sintetizar as ideias de grupo em texto. Esse texto ficou pejorativamente intitulado como Manifesto Bola a Bola, em 1959, e é considerado um esforço frustrado, só que é interessante perceber que esse personagem foi o primeiro convidado a tentar reunir as ideias do cinema novo em um texto. Ele também tem participação em outro momento incontornável na história do cinema novo, sendo um dos diretores envolvidos no filme episódico 5 vezes Favela, tendo dirigido o curta-metragem Zé da Cachorro. Diante dessas participações, Borges se consolida como um dos fundadores do cinema novo, que era como ele mesmo se tratava e como ele era conhecido pelos seus pares, pelos críticos da época também. Diante disso, depois disso, em 1963, faz seu primeiro longa-metragem, O Canário em Crise, que trago como título para a apresentação. Aliás, o próprio filme Canário em Crise hoje está parcialmente perdido, como um dos poucos trechos que podem ser encontrados em O Fraco do Sexo Forte, de Osíris Parsifal de Figueiredo, filme de 1973, em
que Miguel Borges assiste o próprio filme. Para avançarmos aqui, o que é relevante para mim é que, a partir de 1963, Miguel Borges passa a se distanciar do cinema novo enquanto se aproxima de temas que são de seu interesse, como o submundo carioca e a figura do malandro. Esse movimento de Borges, da ligação do cinema novo, a transição para um cinema mais popular, é algo que muito me interessa e que é parte fundamental da minha dissertação, só que não é isso que eu vou tratar hoje. Bom, eu trouxe até para ilustrar aqui. Aí, está passando. Trouxe para ilustrar um pouco a fotografia do Miguel Borges, tem ali os 5 vezes Favela, que eu já comentei. E aqui eu trouxe a capa do As Escandalosas, que é um filme super importante para a história do cinema brasileiro, por ser um filme fundamental na consolidação do gênero da pornochanchada, da comédia erótica. E é um filme que é considerado perdido. Então, assim, inclusive, um dos meus esforços da minha dissertação é tentar recuperar alguma coisa desse filme, porque eu tenho algumas pistas que ele pode estar em algum lugar. Então, eu vou tentar fazer esse esforço ao longo da minha pesquisa. Bom, eu também trouxe outros 2 filmes, só para exemplificar aqui, um sucesso de crítica, que é O Pecado na Sacristia, e um grande sucesso de público, que foi o caso Cláudio. O próprio As Escandalosas também foi um filme de muito sucesso de público. O Miguel Borges ele se consolidou muito. Eu vou voltar dele, peraí. Para além dos filmes, Miguel Borges também foi presidente do Conselho Nacional de Cinema, o CONCINE, e atuou também como sindicalista, sendo presidente do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica, além de um importante jornalista. Enfim, ele é um personagem relevante para a história. Anos mais tarde, no começo da década de 1990, fez parte do governo de Fernando Collor de Mello, onde ocupou o cargo de secretário adjunto de Cultura, sob coordenação do secretário especial de Cultura, Pojuca Pontes, e auxílio de Adnor Pitanga. É nesse cenário que acontece o desmonte e rápida dissolução da Embrafilme em abril de 1990, e esse episódio o deixa profundamente marcado no campo cinematográfico. E esse é um fato de importância absurda e é incontornável na recuperação desse personagem. Bom, depois disso, ele começou a trabalhar numa produtora, do Pedro Carlos Rovai, que estava na capa da apresentação ali. E nas palavras do próprio Borges, ele fala que o Pedro Carlos Rovai sempre tratou muito bem, e aí abro aspas aqui, sempre me respeitou, mesmo no auge das viúvas da Embrafilme. Fecho aspas. Bom, aí ele conta uma história sobre como que ele estava sendo muito assaltado no Rio, essa história que ele conta, e ele acaba indo para São Lourenço, em 1997, se consolidando lá, era um lugar que ele já visitava antes, que é uma cidade que fica umas 3 horas e meia daqui de Juiz de Fora. Em São Lourenço, já distante do cinema, ele se aprofunda em sua relação com o ocultismo e o esoterismo, na sociedade eubiose, que significa viver em perfeita harmonia com as leis universais. E eu trouxe aqui também uma foto incrível de um vídeo que ele filma, que inclusive essa foto que me mandou foi o Fábio Veloso, o querido Fábio Veloso, em que ele fala um pouco sobre Atlântida, só que não a companhia cinematográfica, assim sobre a cidade perdida, Atlântida. Sim, ele fala 50 minutos sobre isso, eu nem sabia que tinha como falar 50 minutos sobre Atlântida, mas enfim. Diante desse cenário, nos anos 2000, ele começa a receber várias visitas em São Lourenço, e visitas relativas a pessoas, pesquisadores de cinema, interessados, curiosos pelo cinema dele, e é nesse contexto que surge esse livro aqui, que é um esforço pessoal muito impressionante, do Antônio Leão da Silva Neto, o saudoso Antônio Leão, em que esse livro aqui é um livro de depoimento, publicado pela coleção Aplauso, que dá para acessar, inclusive, digitalmente. E ele também escreve, antes de morrer, em 2011, esse livro aqui, que é uma ficção, se chama Passando Ileso pelas Nuvens Densas, com essa capa horrível, e é, inclusive, uma versão fotografada, porque parece que ele não vendia esse livro para qualquer um. Ele precisava conquistar o direito de comprar esse livro dele. Bom, tendo feito essa introdução biográfica, vamos avançar.
Ao fazermos uma leitura historiográfica do cinema brasileiro, é fácil constatar como um personagem tão importante como Miguel Borges foi basicamente relegado ao ostracismo. Entre as razões possíveis, ter feito parte da dissolução da Embrafilme parece ser um ponto central. Ele, junto com outros dois, e aqui falo citando o Fernão Ramos, Carrascos e Coveiros, fecha aspas, o Edmond Pitanga e o Pojuca Pontes, são no mínimo persona não grata dentro dessa história que nessa apresentação eu tento questionar. Antes de qualquer coisa, o que eu quero propor nessa fala não é uma defesa de Miguel Borges ou de seus pais, nem explicar suas escolhas de forma biográfica ou psicológica. O que eu quero é colocar o canalha em crise. Como assim crise, né? Aqui eu parto de Kant. A palavra crítica para Kant não tem um sentido estritamente negativo. Para ele, em Crítica da Razão Pura, fazer uma crítica é examinar os limites e as possibilidades da razão. Fazer crítica, para Kant, é estabelecer crise, é desestabilizar o conceito para submetê-lo a uma análise racional rigorosa com o intuito de determinar seus limites, validades e fundamentos. O que eu estou defendendo aqui é que é preciso colocar o canalha, ou os canalhas, em crise. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe uma citação que pode ajudar a entender um pouco mais, eu sei que é uma ideia ainda nublada. A escrita da história não é a transmissão passiva de fatos, mas um processo ativo de julgamento, um confronto entre o historiador e o seu material. Se o tema que baliza a apresentação é lugares da política na historiografia do cinema brasileiro, o tema da nossa jornada, e é explicitado por Robert Allen e Douglas Gomer, de onde eu tirei essa citação, que fazer história é um processo de julgamento, como vem sendo... a pergunta que eu faço é como vem sendo esse processo ativo de julgamento dos historiadores. Bom, eu também trouxe uma fala aqui da Michelle Lamy, em que ela diz que não existe na história um terreno ideologicamente homogêneo. É fácil identificar viés em uma história que contraria nossas convicções políticas, mas difícil é reconhecê-lo quando esse viés reforça aquilo que já acreditamos. Tirando algumas contribuições recentes e uma herança já comentada aqui na homenagem de sexta-feira, principalmente de José Mário Ortiz Ramos, mas também de Jean-Claude Bernardet, a historiografia do cinema brasileiro foi muito determinada por afinidades políticas, negligenciando cineastas cujas posturas ou meramente trajetórias destoam uma espécie de história oficial de orientação ideológica alinhada não apenas à esquerda, mas a uma esquerda específica. Na segunda parte dessa apresentação, eu vou tentar responder uma questão. Bom, cadê os canalhas, né? Que canalhas são? Na segunda parte dessa apresentação, pretendo direcionar o foco a uma sumária análise historiográfica do cinema brasileiro. Observa-se que essa historiografia é amplamente dominada por uma vertente cinema novista que pauta o debate e tantas vezes centraliza as pesquisas a partir de premissas que são do movimento. A essa perspectiva, eu resolvi chamar de cinema cachoeira, ou melhor, história do cinema cachoeira, em alusão ao herói desse grupo, Humberto Mauro, autor da célebre frase "Cinema é cachoeira", lembrando que, como apontam Allen e Gomer na página 44 de seu livro, ao lidar com a história do cinema como história com E, ou story com S, às vezes se constrói heróis e vilões, e não existe maior construção heróica do cinema brasileiro, na minha opinião, do que Humberto Mauro. Bom, a história do cinema sob a ótica da história do cinema cachoeira dominou e ainda domina grande parte da historiografia do nosso cinema. E o que eu proponho aqui não é a negação dessa abordagem, mas a possibilidade de coexistência com outras formas de olhar. Essa perspectiva pode ser resumida da seguinte maneira. Não nos interessa apenas o cinema brasileiro da correnteza de cachoeira, mas também aquilo que fica nas curvas de rio, os resíduos, os vestígios, o que foi deixado para trás pelo fluxo principal. Se buscamos trazer à tona os lugares da política na história do cinema brasileiro, é preciso perceber que, mesmo quando tentamos fugir dessa historiografia cachoeira, buscamos seu reflexo, buscamos seu reflexo e não seu avesso. Esse viés historiográfico quase transparente determina não apenas seu centro, mas a sua periferia. E eu sei que as coisas ainda não parecem estar muito amarradas, então eu vou dar um exemplo que eu acho que deixa as coisas um pouco mais claras.
Bom, se pensarmos no cinema de 1970, da década de 1970, que é o que eu pesquiso e que é um pouco a baliza do que eu estou apresentando aqui, é possível trazer um cineasta como Antônio Calmon, que supostamente foge dessa leitura centralizante de cinema novista, porque ele é um cineasta ligado a um cinema de gênero, é um cineasta gay, inicialmente muito ligado à pornô chanchada, depois faz um cinema mais ligado ao cinema jovem, e que acaba fazendo uma transição, inclusive, para a televisão. No entanto, ao valorizarmos o trabalho de Calmon dentro da própria... No entanto, valorizamos o trabalho de Calmon dentro da própria perspectiva da história cachoeira. Seus filmes não existem paralelamente a ela, mas em diálogo com esse viés. Isso fica evidente, por exemplo, na defesa de Carlon Reichenbach, de Gente Fina é Outra Coisa. É genial. É um filme marxista, só que o cara, em vez de usar uma arma, usa o pinto. Trata-se, portanto, de um filme que incorpora, mesmo que discretamente, a temática de luta de classes, estabelecendo um diálogo direto com o cinema militante. No interior da hierarquia cinematográfica tradicional, a pornô chanchada costuma ocupar os degraus mais baixos. Gente Fina é Outra Coisa, no entanto, consegue ascender dentro dessa escala justamente por se alinhar aos valores cinematográficos. Gente Fina é Outra Coisa, no entanto, consegue ascender dentro dessa escala justamente por se alinhar aos valores ideológicos da história cachoeira. É esse alinhamento que permite sua revalorização crítica, mesmo que inserida em um gênero historicamente visto como melhor. No entanto, é evidente que a pornô chanchada, que junto com o erotismo, a nudez e a narrativa palatável, carrega um contrabando... No entanto, é evidente que a pornô chanchada, que junto ao erotismo, a nudez e a narrativa palatável, carrega um contrabando temático relacionado a esse tema, neste exemplo, a luta de classes, está longe de ser a regra. Agora eu estou caminhando para a conclusão. Ainda assim, ao tentar escapar ao caminho do cinema novista, dando foco à pornô chanchada, acabamos por evidenciar justamente sua centralidade, especialmente na forma como essa centralidade determina suas margens. Se podemos assumir como fato que nos anos 1970 a pornô chanchada ou a comédia erótica foram os filmes mais produzidos e assistidos no cinema brasileiro, também podemos assinalar que grande parte da produção era feita sem grandes preocupações extracomerciais. Aí eu trago uma citação do próprio Miguel Borges, que não, ele falando, né, eu não podia dizer não importa o resultado que eu quero filmar. Eu tinha que enrolar os produtores, mostrando que eu estava interessado no resultado econômico. O cineasta médio da época estava, acima de tudo, preocupado em pagar as contas. Para isso, estava geralmente disposto a fazer filmes que simplesmente vendessem. Essa era, em última instância, o propósito principal, seguir trabalhando. Ao escrever a história do cinema, não podemos nos fixar apenas nas exceções. Em geral, os grandes filmes são justamente isso, exceções que marcam uma época. Mas são os filmes e cineastas médios que constituem a época. Se os excepcionais atravessam a história, os medianos a definem. Assim, ao propormos uma inversão de uma história do cinema cachoeira para uma história do cinema na curva de Rio, passamos a lidar com aquilo que é deixado de lado pela correnteza da história. Passamos a lidar não só com o que é médio ou medíocre, mas também com o que parece existir para além dessa corrente dominante. Não estamos em busca do que a contradiz ou o que a reafirma. Passamos a lidar com o que fica nas curvas dessa história. Trago aqui, para concluir, uma pergunta que é, quando a gente pensa no cinema brasileiro da década de 1970, onde ficaria situado um cineasta como Xavier de Oliveira, o John Woo ou o Tony Vieira? Cineastas que, bons ou ruins, ficam alheios a essa leitura canônica e ficam perdidos, fora do fluxo principal, mas também de seus afluentes. Não se situam em relação ao cinema cachoeira, mas, na minha perspectiva, paralelamente a ele. São cineastas que existem junto, e não às sombras, já que pensar que algo que existe às sombras é inevitavelmente revelar aquilo que projeta essa sombra. A sombra, ao contrário do que parece, ainda centraliza, ainda existe em relação ao que a projeta. Isso parece que isso tudo não tem nada a ver com o que comecei falando sobre colocar o canário em crise, então vamos para a parte da conclusão final. Na curva de Rio é onde fica não só o que foi esquecido, mas o que foi descartado.
Se é na curva de rio onde está Xavier de Oliveira, se é na curva de rio onde está Xavier de Oliveira e John Bull, também é lá onde estão Miguel Borges e, por exemplo, Pojuca Pontes ou Jurandir Noronha, que inclusive é um cineasta de Juiz de Fora, mais ligado ao cinema direito, uma perspectiva de direito. Para concluir, a perspectiva do cinema brasileiro na curva de rio não busca redimir seus personagens, não pretende apresentá-los como figuras virtuosas, nem como cineastas tecnicamente impecáveis ou inovadores no ofício. O que se propõe, antes, é colocar os canalhas em crise, reconhecer que, ao omitir ou isolar figuras contraditórias, ou cineastas ordinários, no sentido de não serem extraordinários, acabamos também por excluir a possibilidade de compreendê-los historicamente. Pesquisá-los é, então, situar suas escolhas, evidenciar suas contradições, questionar seus percursos. Colocar em crise é, afinal, contextualizar criticamente. Isso é, em última instância, fazer história. É isso. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo Gabaldo, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da UFJF. Queria agradecer o aceite do artigo, estou muito honrado de participar dessa jornada, que é a minha primeira vez, inclusive. Junto com o agradecimento, eu queria já pedir desculpas antecipadamente por todos os traços de diletantismo que minha fala provavelmente terá. Vindo da ciência política, sou um intrometido aqui hoje, mas ao mesmo tempo eu sinto que vocês podem me ajudar muito a pensar alguns dos caminhos para a minha pesquisa. O meu artigo, que é Um Fascista entre os Militares do Cinema Novo, Otávio de Faria no Conselho Federal de Cultura, de 1966 a 1971, é parte da minha tese de doutorado, é um dos capítulos dela. Uma tese que ainda está em processo de escrita. Inicialmente, a tese tentou explorar a trajetória desse intelectual, que foi o Otávio de Faria, um intelectual carioca, nascido em 1908, falecido em 1980, e, inicialmente, o que me preocupava era uma pesquisa dentro do campo do pensamento político brasileiro e a circulação dele, posteriormente, para a literatura. Eu sei que método de pesquisa e método de exposição são coisas distintas, mas acho que hoje essas duas coisas podem andar juntas por uma questão didática. A minha primeira hipótese de pesquisa era tentar entender como que esse intelectual, esse jovem intelectual, entrou no debate público brasileiro nos anos 30, escrevendo ensaios de interpretação do Brasil desde uma perspectiva fascista, algo super comum naquela época, e como a partir de 37 ele abandona o debate público e passa a escrever romances, mais especificamente o grande projeto estético dele, que é uma série chamada Tragédia Burguesa, que tenta formalizar, desde uma perspectiva fascista e católica, o processo de decadência das elites do Rio de Janeiro à medida que o país se modernizava. Mas mais do que isso, me interessava pensar a relação do Otávio de Faria com o tempo e a historicidade das suas ideias e da sua forma literária. No pós-45, o Otávio de Faria, de forma muito impressionante, mantém uma posição fascista, abertamente, e ele continua a escrever a Tragédia Burguesa da mesma forma como ele fazia nos anos 30. Um texto literário bastante grandiloquente, pomposo, passadista, que lembra muito os antigos romances franceses do século XIX. E o que me interessava nesse momento era pensar como que o anacronismo das ideias políticas dele, esse fascismo fora de tempo, se articulava muito bem, se expressava a partir de uma forma literária arcaica. Pois bem, porque o que me preocupava é duas coisas ditas em dois contextos diferentes implicam dois significados distintos. Uma coisa é você ser fascista nos anos 30, e outra coisa é ser abertamente fascista no mundo depois de Auschwitz. Pois bem, eu fui levantando dados e pesquisando nas hemerotecas e nos arquivos e descobri que, na verdade, o Otávio de Faria não entrou no debate político público brasileiro a partir do pensamento político do ensaísmo, mas, na verdade, pela crítica de cinema. No final dos anos 20, ele fundou um periódico chamado Fã, no Rio de Janeiro, e um cineclube, o Shopping Club, que agregava jovens burgueses da elite carioca que se interessavam por cinema e tentavam reivindicar o status de arte para a linguagem cinematográfica em oposição ao cinema como arte de massas, como entretenimento, toda essa coisa. E nas páginas do Fã, explorando, eu vi uma certa sensibilidade, que eu chamei de vanguardista, de um olhar muito positivo para algumas linguagens que surgiam na Europa naquele momento, certo? Expressionismo alemão tardio, a montagem soviética, linguagens que o Otávio de Faria e os outros membros entraram em contato nas suas constantes viagens à Europa.
e assinaturas de revistas estrangeiras e tudo mais. Mas mais do que isso, o que me interessa nesse momento da trajetória do Otávio de Faria é a amizade dele com um ator cultural central do Rio de Janeiro naquele momento, que foi o Mário Peixoto. Eles estudaram nas mesmas escolas, eles iam frequentemente à Europa, eram de uma mesma extração social, tinham o mesmo hábitos de classe, por assim dizer. Os dois eram homossexuais, o Otávio de Faria não assumido, evidentemente. E eu explorei muito a troca de cartas do Otávio com o Mário, no final dos anos 20, numa parte da minha tese, e vi que ele foi um ator bastante importante para a formação estética de Limite, que é o filme do Mário, e um dos grandes defensores de Limite como uma espécie de ano zero do cinema brasileiro, uma espécie de bastião da arte e do cinema silencioso contra a ascensão do filme falado e do filme comercial no Brasil e no mundo. Numa das páginas do Fã, no último volume da revista de 1930, o volume 9, existe até uma divulgação de uma parte do roteiro de Limite, com fotogramas, enquadrado ali como Limite Filme Nacional e Limite Filme de Avant-Garde. Ao fim e ao cabo, essa transição do Otávio de Faria, da crítica cinematográfica, bastante aberta às novidades daquele tempo, e depois para o fascismo, replica no Brasil uma trajetória intelectual super comum no Entre Guerras, que é essa circulação da vanguarda para o fascismo. Isso aconteceu na Itália com os futuristas, com os muralistas, com um poeta como Gabriele D'Annunzio, aconteceu na Alemanha com os expressionistas, aconteceu na França. Esses dias eu descobri, lendo uma biografia do Ezra Pound, que é o grande nome da poesia modernista norte-americana, que nos anos 30 ele se mudou para a Itália para se tornar o ideólogo da Itália fascista do Mussolini, e no Brasil isso aconteceu também. Os grandes nomes da dissidência verde-amarela da Semana de 22, como Plínio Salgado, nos anos 30 fundaram o integralismo. Então essa circulação vanguarda e fascismo se aproximaram bastante naquele contexto histórico a partir de uma ideia paligenética de regeneração nacional, ou a ideia de revolução, estética e política. Depois dessa descoberta, por assim dizer, que é meu argumento, ao fim e ao cabo, eu descobri que depois de um certo período de ostracismo do Otávio de Faria no pós-45 imediato, ele retorna ao debate público a partir de dois caminhos. De um lado, uma crítica na imprensa carioca, uma crítica de rodapé, de cinema e literatura, e de outro, ele passou a compor os quadros institucionais do regime militar pós-golpe. E meu argumento aqui hoje é que esse fascista tardio, já gerido, gestado nas linguagens da vanguarda dos anos 20 e dos anos 30, foi um ator político importante, um ator cultural importante para tentar aproximar militares e cinema novo. Isso está bastante evidente nos textos, nas reuniões que ele participou junto aos militares, e ele o fez a partir do vocabulário político do nacionalismo, da revolução, da vanguarda e da construção da nação mediante a cultura, tentando centralizar o cinema novo como um novo ponto zero, um novo ano zero da história e da historiografia do cinema brasileiro. Pois bem, qual é o significado político de um fascismo tardio? O que significa ser fascista nos anos 60? É um fascismo sem projeto coletivo, já manchado por tudo que aconteceu na Segunda Grande Guerra, e é um fascismo que se converte, ao fim e ao cabo, no reacionarismo, numa forma intransigente de se relacionar com a modernidade, numa forma de antimodernidade, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que me interessa bastante na figura do Otávio de Faria, a dimensão de contradição nessa cosmovisão. Se de um lado ele era esse fascista anacrônico, de outro ele era um cara ainda muito aberto ao novo, especialmente no campo da cultura. Então, se você lê a centena de textos que ele publicava no Jornal do Comércio, no Diário de Notícias no Rio de Janeiro, você vê um cara que acompanhava com bastante louvor o que surgia de novo na Europa. Então, ele escreve textos muito elogiosos do que ele chama de pós-neorrealismo italiano, do Antonioni, do Fellini, bastante elogioso da Nouvelle Vague, do Bergman, do Mizoguchi, do novo cinema tchecoslovaco, tudo isso. Ele é um cara que, sei lá, assinava a Guerrilha do Cinema, assinava uma revista como Positif, ia no Festival de Cinema de Veneza com Murilo Mendes, sempre circulou muito pela Europa. Justamente por ele ter esse background burguês muito forte, sempre foi um cara com muita grana, por assim dizer. O primeiro texto que o Otávio de Faria escreve sobre o cinema novo é no Diário de Notícias de 62, chamado O Cinema Novo, que ele já vê com muitos bons olhos os primeiros passos daquele movimento. O que atrai o Otávio de Faria naquele momento é a força de nacionalista do cinema novo, que ele identifica naquele momento, o caráter revolucionário do movimento e o seu caráter anticomercial, uma espécie de bastião, mais uma vez, do cinema brasileiro de arte, em oposição
ao baixo nível, de certa forma, vulgar do cinema brasileiro daquele momento. Uma outra aproximação, essa em nível mais pessoal, do Otávio de Faria com o cinema novo, se dá pela amizade dele com o Paulo César Saraceni. O Saraceni, ele era goleiro do Fluminense nas categorias de base nos anos 50 e o Otávio de Faria sempre foi apaixonado por futebol. Ele foi dirigente do Fluminense nos anos 50. E ele, conversando com o Paulo César, quando o Paulo César era muito jovem, notou que ele já tinha lido, sei lá, alguns volumes da Tragédia Burguesa e sabia quem era John Ford. E aí, nas conversas com ele, disse: seu negócio não é futebol, seu negócio é cinema. Começou a educar esteticamente o Paulo César naquele momento. Na própria biografia, a autobiografia do Paulo César, ele comenta muito isso no primeiro capítulo. Mas, enfim, para além dessas aproximações pessoais e primeiros passos teóricos na imprensa carioca, o Otávio de Faria passa a compor, logo após 64, o Conselho Federal de Cultura, que foi a primeira tentativa sistemática dos militares, e até mesmo talvez da história do Brasil, de formar uma política cultural a nível federal de forma institucionalizada. O Conselho Federal de Cultura, fundado em 66, era composto por 4 câmaras: Câmara de Artes, onde o Otávio de Faria estava lotado, Câmara de Ciências Humanas, liderada pelo Gilberto Freire, Câmara de Letras e Câmara de Patrimônio Histórico. Os intelectuais que compuseram esse quadro do CFC eram basicamente figuras de amaduras no nosso debate cultural, com certo prestígio consolidado. Eram intelectuais na faixa dos 50 e 60 anos, que tentavam não só imaginar uma cultura brasileira a partir do viés da autenticidade, mas construir a nação a partir da ideia de tradição cultural. Então, acho que vocês já podem sacar um pouco qual que é o perfil do CFC. Do CFC, que incorporava uma série de atores culturais do modernismo e do varguismo, que é um troço super comum. Eles circulavam não só no CFC, mas na Academia Brasileira de Letras, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Outros atores políticos centrais dos anos 30 prestaram consultoria jurídica para os militares. Basta lembrar que Francisco Campos, que era um ministro importantíssimo, um ideólogo importantíssimo do Vargas, escreveu o AI-1. O Miguel Reale, o líder da doutrina ideológica dos integralistas, escreveu pareceres e emendas para os militares nos anos 60. Então, isso era uma prática comum, recuperar atores políticos já veteranos nas linguagens do autoritarismo para dar um verniz ideológico e literário, intelectual, para aquele novo regime militar. Pois bem, qual foi o grande argumento do Otávio de Faria nos artigos que ele escrevia para as revistas do CFC, a Revista Brasileira de Cultura, e uma que só chamava Cultura, e nas próprias reuniões do Conselho? Basicamente, de que o cinema novo seria a linguagem estética por excelência do cinema brasileiro, que conseguiria fundar a formação do nosso cinema, já que, para o Otávio de Faria, o nosso cinema era um cinema sem história. Existiam alguns pontos fora da curva, como O Limite, do Mário Peixoto, um ou outro filme do Humberto Mauro, mas que, para ele, a partir do cinema novo, se fundaria de fato as raízes, as tradições estéticas do cinema brasileiro. Essa posição, esse argumento do Otávio de Faria é feito a partir de 2 textos um pouco mais longos dele, chamado Cinema Novo, Cinema Brasileiro, de 69, e A Grande Crise do Cinema Atual, de 71, que são textos que conversam bastante. Elas partem de um diagnóstico de crise do cinema internacional, cujo sintoma maior seriam as coproduções internacionais dos grandes cinemas do norte global. Coproduções que envolviam um diretor, sei lá, francês, um roteirista italiano e financiamento norte-americano. Para Otávio de Faria, isso era um sintoma da decadência não só do Ocidente, mas também da decadência do cinema como arte, que estava preocupado, a partir dessas produções internacionais, a oferir o máximo de lucros possíveis, que perdia, a partir disso, qualquer tipo de ancoragem nacional autêntica para a linguagem dos seus diretores. Ele dá alguns exemplos, sei lá, Dr. Zhivago, David Lean, As Gerações da Rússia, do Tino Visconti, e que, para o Otávio de Faria, a grande resposta para essa crise, que é uma crise política, uma crise estética também, seriam pequenos cinemas que não teriam sido arrastados pela voragem do mundo contemporâneo, a voragem de lucro, do lucro contemporâneo, do mundo contemporâneo, que ainda teriam algum tipo de base nacionalista autêntica para oferecer para o cinema enquanto arte. Dá os exemplos do Japão, da Suécia, da Tchecoslováquia, da Espanha e do Brasil. É aí que entra o cinema novo, de poder ser a resposta brasileira para esse contexto. O cinema novo que, já naquele momento, que ele escreve esse texto, em 69, já tinha 10 anos de experiência. E, aos olhos do Otávio de Faria, 10 anos muito bem aproveitados, com qualidade e com quantidade, por assim dizer.
A grande questão para o Otávio de Faria naquele momento é que o Cinema Novo se deparava com uma nova realidade econômica, passados 10 anos da sua história. Que ele poderia encontrar no Estado brasileiro reformado, um possível parceiro econômico e cultural para a fundação de novos projetos. É uma coisa que ele reivindica a todos os momentos. Essa aproximação e esse financiamento do Estado brasileiro para essa linguagem cinema novista, que seria uma espécie de bastião vanguardista contra o comercialismo e um bastião nacionalista contra o internacionalismo dissolvente. Basicamente esse o ponto do Otávio de Faria nesse momento. Seria uma forma capaz de A, educar o público brasileiro sobre os fundamentos da nossa cultura e B, contrapor a grande linguagem popular do cinema brasileiro naquele momento, que eram as chanchadas. Mas não só essa defesa ideológica e ideacional que o Otávio de Faria faz naquele momento, ele também atuou junto nas reuniões do CFC contra as constantes censuras aos filmes do cinema novo que surgiam naquele momento. Ele faz isso a partir, sobretudo, das reuniões do CFC. Se você analisa as atas das reuniões do CFC, isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem de uma reunião que aconteceu em 24 de abril de 67, que é o Otávio de Faria reivindicando a suspensão da censura A Terra em Transe do Glauber. Isso acontece com outros filmes, com Macunaíma, do Joaquim Pedro, e com outro filme que não era do Cinema Novo, que é Cara a Cara, de Júlio Bressani, mas que o argumento do Otávio de Faria é sempre que a função do CFC como uma espécie de repositório de cardeais da cultura nacional é defender justamente a liberdade criativa dos gênios da cultura nacional. É claro que isso é um debate mais amplo dentro do CFC. Alguns intelectuais ficaram do lado do Otávio de Faria contra a censura, como, por exemplo, Ariano Suassuna, que teve algumas de suas peças censuradas naquele contexto, e outros atores culturais, como o presidente do Conselho, Josué Monteiro, foi favorável à manutenção da censura, porque isso se ligava a uma questão de segurança nacional e desenvolvimento, um binômio que organizava ali o vocabulário político do pós-64. Mas aqui, foi até uma coisa que foi noticiada nos jornais da época, foi um debate quente naquele momento, o Otávio de Faria até coloca aqui nessa notícia, acho que do Diário de Notícias, também o crítico de cinema Otávio de Faria acha inteiramente sem sentido a censura aos filmes do Padre Amos e Ora Veja Augusto Mátraga, que não desrespeitam nem ofendem a dignidade da igreja e do clero. Pois bem, quais foram os desdobramentos empíricos dessa luta contra a censura desses intelectuais? Se chegou a um consenso de que a censura devia deixar de ser uma questão do Departamento de Polícia Federal e passar a ser uma questão ligada ao MEC. Censura não sendo mais uma questão policial, isso é uma questão de cultura. Ao fim e ao cabo, eles não conseguiram atingir esse objetivo. Isso tem a ver com a própria reconfiguração de forças do Estado militar e das suas instituições culturais. O CFC, com o passar do tempo, sobretudo na passagem do final dos anos 60 para o começo dos anos 70, foi perdendo força à medida que novas instituições culturais surgiam naquele momento. O INC em 66, a Embrafilme em 69, o Departamento de Assuntos Culturais de 70 e muitos outros departamentos de patrimônio histórico, de letras, do livro, etc, etc, etc. Então, o CFC foi ficando cada vez mais marginalizado, assim como os intelectuais que ocupavam seus postos. Aquele modernismo conservador começou a ficar velho, já, a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70. No entanto, eu acho interessante pensar como que esse fascista tardio, que era o Otávio de Faria, formado nas linguagens da vanguarda, do autoritarismo político, do nacionalismo, foi um ator político importante logo no pós-64 imediato a tentar aproximar cinema novistas e militares, reivindicando sempre o Estado brasileiro como um possível ator de financiamento desse cinema de arte, desse cinema nacionalista, e que prepara, não causa, evidentemente, estou falando ele causou isso, mas que prepara um pouco uma relação que ia se mostrar, ainda que problemática, frutífera nos anos 70, né, da aproximação desses cineastas formados dentro do cinema novo, com a Embrafilme tentando articular projeto estético e projeto nacional. Que eu acho que também é interessante do ponto de vista um pouco de longa duração, já que esse aqui é um evento de história e de historiografia, pensar o Otávio de Faria como um caso de história dos conceitos, né, pensando numa perspectiva kozelekiana, assim, do conceito de nacionalismo no Brasil, que é um troço super central para a história da nossa cultura, que organiza muitos debates, é apropriado de distintas formas, em distintos contextos, e implica em distintos significados, né? O Otávio de Faria mobiliza esse léxico
na década de 20, na primeira crítica cinematográfica dele, nos anos 30, nos ensaios de interpretação do Brasil dele, e de novo nos anos 60. O Raymond Aron, que é um grande sociólogo francês, disse que usualmente o nacionalismo é um conceito que na Europa é ligado ao direito político, ao passo que no sul global ele tem uma dimensão anti-imperialista muito forte, de forma que ele é apropriado muito mais pelas esquerdas. Mas eu acho que talvez a história seja mais complicada que isso. A ideia de nacionalismo é um conceito meio... ele escapole o tempo inteiro e ele é muito ambivalente. E estudar as semantizações da ideia de nacionalismo no campo da cultura, no campo da política, acho que podem ajudar a gente a entender a própria construção de Brasil e a imaginação que a gente tem sobre o nosso país. Não passei 50 segundos. Obrigado, gente. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Muito bom estar aqui na jornada novamente. Essa é a minha terceira jornada e, bom, sempre que eu vim aqui foi muito rico, assim, para pensar o meu trabalho. Eu vim aqui, primeiramente, apresentando meu trabalho final de mestrado, apresentando meu projeto de doutorado e agora são os levantamentos iniciais da minha tese. Eu entrei no PPG-Cine da UF esse ano, sob orientação do professor Reinaldo Cardenuto, e estou dando continuidade à pesquisa que eu trouxe aqui nos últimos anos. Bom, o nome do trabalho é A Vida Quis Assim, a produtora Fran Gadot, Movimento Cinematográfico Católico. Primeiramente, sim, eu gostaria de observar que o Eduard Freund, ele é mais reconhecido por quem é do cinema, né, polonês, que se destacou na boca do lixo como realizador, especialmente de fitas de faroeste na década de 70. Ele fez um filme como Um Pistoleiro Chamado Kaviúna, de 72, e Diário de uma Prostituta, de 79. Já o Moacir Gadot, ele não é tão reconhecido no universo cinematográfico, mas ele é bem conhecido no universo da educação. Ele abandona o cinema em algum momento, mas ele já tinha uma formação cristã e ele dá continuidade aos seus estudos, já se torna educador, é um dos grandes comentadores da obra do Paulo Freire e foi professor da Unicamp por muitos anos, assim. Então, esses dois sujeitos, eles montam essa produtora, fundam essa produtora ali na década de 60. Era algo que eu não conhecia e me chamou a atenção para dar continuidade ao meu trabalho. Bom, o meu trabalho, a princípio, isso eu apresentei na jornada do ano passado, eu estava pensando um grupo de filmes brasileiros que estavam lidando com o cristianismo na década de 60 de diferentes maneiras. O meu trabalho de mestrado é sobre o Vereda da Salvação e eu percebia que o Vereda da Salvação tratava de um tema bastante comum no cinema brasileiro da época, embora pouco comentado, pouco destacado. Alguns filmes, claro, como Padre e a Moça ou Terra em Transe, com muitos textos sobre, né, mas outros filmes como O Pedro e Paulo ou Cristo de Lama, basicamente sem trabalhos acerca dessas obras. Mas, mesmo assim, eu percebia que havia uma relação próxima entre esses filmes quando a gente tratava dessa temática do cristianismo. Bom, e a partir da minha pesquisa no doutorado, eu entendo que essa condição que eu vejo nesses filmes, elas não partem só dos filmes. Há muitos textos que indicam essa cisão na Igreja Católica, um conflito dentro da Igreja Católica, a partir de grupos mais à esquerda, grupos à direita, enfim. Daí, no livro do Jorge Ferreira e da Ângela de Castro, o 1964, eles têm essa passagem, duas passagens rápidas que eu vou ler aqui. A quantidade de organizações anticomunistas existentes no Brasil, antes e depois da posse de Goulart na presidência da República,
indica, no mínimo, que não se podem subestimar o número e a mobilização dos cidadãos brasileiros que se opunham ao comunismo. Entre tais organizações, como fica evidente, a presença da Igreja Católica estava dividida no início dos anos 60, sendo integrada por várias tendências. Entre elas, segundo Paulo César Loureiro Botes, havia os ultra-reacionários, então um grupo pequeno. A maioria, em sua variação, era formada pelos conservadores, sendo também numerosos os moderados, que apoiavam as reformas econômicas e sociais, embora lutassem contra o avanço do comunismo. Por fim, a ala avançada, afinada com teses de esquerda. E essa outra citação, a Igreja, de régia como um movimento sindical estudantil, onde o IPES procurou e encontrou interlocução, estava dividida. Nela havia pluralidade de tendências, não podendo ser vista como uma instituição homogênea que atuou no campo golpista, como algumas versões interpretativas desse período consideram. Então, esse livro, assim, eu acho muito bom. O Jorge Ferreira foi meu professor na UF, né? Tanto o Jorge quanto a Ângela, eles são professores da UF. E o livro inteiro, ele indica, assim, essa questão, né, dessa diferença dentro da Igreja Católica, e especialmente o 4º capítulo, eles se dedicam a essa questão. Bom, a partir desses filmes e dessas referências, entendo que o cinema brasileiro estava atravessado por questões políticas de um ator fundamental, que era a Igreja Católica. A produtora Franz Gadotti faz parte desse contexto, produziu filmes como A Vida Quis Assim. Que aí eu coloco aqui que foi dentro dessa produtora, A Vida Quis Assim, ou melhor, dessa produtora Franz Gadotti, esse filme, A Vida Quis Assim, ele foi o filme que eu consegui encontrar mais objetos, documentação, que eu quero apresentar aqui, assim, dentro desse levantamento inicial que eu estava comentando. E, bom, de alguma maneira eu acho que ele reformula um pouco o que eu estava pensando acerca do meu projeto inicial. Eu só vou vir aqui para a sinopse do filme, que é a seguinte: Carlos abandona a vocação sacerdotal para se casar com Lucy. A sua vida corre normal e feliz, até que Lucy morre num acidente automobilístico e sua filha desaparece. Carlos reassume a vocação, torna-se padre e, casualmente, reencontra a filha já crescida. Essa sinopse, assim, eu não consegui assistir o filme ainda, mas essa sinopse me parece muito que tem uma relação de culpa e redenção muito cara, né, ao catolicismo. E eu tenho a impressão, claro, porque eu não vi A Vida Quis Assim, mas me lembra de alguma maneira o Coração Materno, o filme da Gilda de Abreu, de 51, né, que é a música do Vicente Celestino, que tem uma questão religiosa também bem presente, assim, né? Então, é diferente desses filmes que eu estou lidando ali na década de 60, em que a igreja não aparecia simplesmente nesse lugar nesse contexto filosófico da igreja, mas podia ser aquele espaço de violência, um espaço de humor, inclusive, né? Aqui me parece que tem uma questão bem direta com o contexto, né, da filosofia da Igreja Católica. Bom, deixa eu passar mais um slide. Daí eu encontrei essa matéria na Folha de São Paulo. Cardeal assiste ao lançamento do filme A Vida Quis Assim. Dom Agnello na avant-première do filme de Roberto Cristiano, efetuado no Cine Ouro. Roberto Cristiano, na verdade, é o autor do livro que dá origem ao filme, né? O filme é baseado nesse livro. O livro chama Também Sou Teu Pai, de Roberto Cristiano. Enfim, até por conta desse título, me lembrou também um pouco O Coração Materno, né? Que é uma relação do filme da Gilda de Abreu, em que a mãe é Nossa Senhora, enfim. Bom, então, aqui, vendo o Dom Agnello Ross,
eu encontrei também esse convite do filme, que é: o movimento cinematográfico católico tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para uma exibição especial do filme longa-metragem de sua produção, A Vida Quis Assim, que se realizará no Cine Ouro, contando com a presença de Dom Agnello Rossi, eminentíssimo cardeal arcebispo de São Paulo, autoridades eclesiásticas e religiosas, com a apresentação também dos atores da equipe técnica, isso no dia 14 de julho de 1967, às 10 da manhã, traje social. Bom, esse convite ele me chama muita atenção por conta dessa questão do movimento cinematográfico católico, que de fato eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas me indicava aí que há algo maior do que a produtora, né, ou o filme em si, mas todo um projeto que se passa dentro dessa questão de movimento também, que me chama muita atenção, né, que na década de 60 isso vai ser mais marcante. Enfim, esse movimento cinematográfico católico me instalou, né, alguma questão. Daí, aqui eu trouxe só esse carimbo, né, do filme A Vida Quis Assim, Freund Gadot, Produções Cinematográficas. E aqui, infelizmente, não dá para ler esse slide. Eu só achei esse documento, assim, infelizmente, muito deteriorado, mas é um texto do Eduardo Freund, de 1971, indicando que o Moacir Gadot trabalhou na Freund Gadot Produções, e ele produziu 4 filmes. O Gadot produziu 4 filmes. Esses filmes são A Vida Quis Assim, Enquanto Houver uma Esperança, que é um outro longa-metragem, Método Montessori, um curta-metragem, e Semana Bíblica, outro curta-metragem. O Enquanto Houver uma Esperança, eu já encontrei ele também listado como filmes de western de feijoada, né, o faroeste brasileiro, enfim, o nome que se dá para esse grupo de filmes, mas não me parece que seja o caso. Me parece que é um filme católico, assim como A Vida Quis Assim, mas dirigido pelo Eduardo Freund. E como o Freund tinha essa passagem, né, posterior por filmes do western de feijoada, ele indicaram esse filme também, sendo de western de feijoada, mas não acredito que seja. Bom, e aqui, eu até ia falar que eu comemorei esse documento, mas ele fala de uma tragédia, na verdade, né? Uma carta assinada pelo Moacir Gadot, indicando que durante a produção do A Vida Quis Assim, o filho do Eduardo Freund faleceu, né, em Santa Catarina, mas o que me chama a atenção, o que me marca, assim, é esse carimbo do movimento cinematográfico católico. Então, para além daquele convite, assim, para além dessa ideia, me parece que é algo mais planejado e executado, né, de um movimento de filmes, especialmente filmes de longa-metragem de ficção, para entrada em salas de cinema, dentro desse projeto. Tá. E esse outro documento é da Folha de São Paulo, que indica o A Vida Quis Assim cartaz. Ele não comenta sobre ser um filme religioso, assim. Não dá para ver, infelizmente, mas está ali lançamentos anteriores, aí o último é o A Vida Quis Assim. Aí ele comenta, assim, faz uma piadinha, não confundir Freud com Freud, e depois um drama de amor. É assim que o filme é classificado. Aí nessa bolsa de cinema e teatro, vocês podem ver ali lançamentos brasileiros. Está em primeiro o A Vida Quis Assim, e a título de curiosidade, o último é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, que está naquela minha lista inicial, né, de filmes que eu tinha pensado dentro desse contexto dos filmes lidando com o cristianismo de diversas maneiras, assim, né? O filme do Mojica era um deles. Bom, então,
que, posteriormente, isso, eu encontro uma fonte oral, porque o que acontece? A Vida Quis Assim, ele teve parte do dinheiro da produção da paróquia Nossa Senhora do Ó, que fica localizada no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, na freguesia do Ó, em São Paulo. Quando eu encontrei isso, eu encontrei uma fonte de um sujeito chamado Benedito Camargo, que foi assistente de produção do filme, e ele conta um pouco a relação da produção do A Vida Quis Assim. Ele comenta pouco sobre o movimento cinematográfico católico, mas ele menciona que o movimento cinematográfico católico ele parte de uma proposta do Vaticano. E, bom, quando eu me relaciono com essa questão, aí de fato me parece que o meu projeto ele não se reformula completamente, mas ele se modifica um pouco, porque a gente vai ter uma mudança dentro da igreja, né, no Vaticano, né, dentro da Igreja Católica como um todo, que reverbera no Brasil também, reverbera no cinema brasileiro. Daí o Benedito Camargo ele comenta sobre A Vida Quis Assim, e aí que o Dom Agnello Rossi, que estava na Arquidiocese de São Paulo, comandava a Arquidiocese de São Paulo, ele tinha como interesse o cinema a partir dessa proposta do Vaticano, que vem do Concílio do Vaticano, que dura alguns anos ali na década de 60, e que para mim ele existia mais como, não como uma curiosidade, mas um evento importante, mas não direto para o meu projeto. E agora em parte direto, porque a Arquidiocese de São Paulo pensa o movimento cinematográfico católico como uma forma de estabelecer, né, esse projeto maior do Vaticano. Então, dentro desse documento, dos vários documentos que tem, um dos documentos, né, que eu coloco no título aqui do meu trabalho, inclusive, é o Intermirifica, que ele fala sobre os meios de comunicação social. Daí, bom, queria ler também, né, 2 slides rápidos, assim. Então, a importância dos meios de comunicação social, entre as maravilhosas invenções da técnica que, principalmente dos nossos dias, o engenho humano extraiu, com a ajuda de Deus, das coisas criadas, a Santa Igreja acolhe e fomenta aquelas que dizem respeito, antes de mais, ao espírito humano e abriram novos caminhos para comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Entre estes meios, salientam-se aqueles que, por sua natureza, podem atingir e mover não só cada um dos homens, mas também as multidões e toda a sociedade humana, como a imprensa, o cinema, a rádio, a televisão e outros que, por isso mesmo, podem chamar-se com toda razão meios de comunicação social. A Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a salvação a todos os homens, e por isso mesmo, obrigada a evangelizar, considera seu dever pregar a mensagem de salvação, servindo-se dos meios de comunicação social, e ensina aos homens a usar retamente estes meios. A Igreja, pois, compete o direito nativo de usar e de possuir toda a espécie destes meios, enquanto são necessários ou úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas. Compete, porém, aos sagrados pastores o dever de instruir e de dirigir os fiéis, de modo que estes, servindo-se dos ditos meios, alcancem a sua própria salvação e perfeição, assim como de todo o gênero humano. Bom, o Concílio Vaticano II, inclusive, é considerado algo menos conservador na Igreja Católica, né? Embora esse texto me parece super conservador também, mas esse Concílio Vaticano II se opõe a uma visão, seria uma visão mais conservadora da Igreja em 36, em que há a carta, né, Vigilante Cura,
do Papa Pio XI, que já comentava sobre o cinema. Eu tenho também, eu não trouxe slide, uma questão menor, só sobre a vigilante cura, né, que é essa carta de 36, mas ele também tem aqui um capítulo que é o cinema e a moral cristã. Ele coloca em negrito: o cinema precisa colocar-se a serviço do aperfeiçoamento do homem, que é algo que não me parece tão distante, né, daqui, embora seja sempre considerado o Intermídio fica, e o Concílio Vaticano II, distante, né, se opondo ao vigilante cura. Bom, o que o movimento cinematográfico católico me parece indicar é a tentativa de um encontro entre um lado apologético e um lado de maior aproximação com a sociedade da Igreja Católica. Assim, o cinema brasileiro da época poderia estar captando essa mudança da Igreja no mundo. Então, quando eu penso anteriormente, esses filmes eles estavam lidando só com uma questão social, não me parece que seja somente esse caso. Mas a Igreja Católica, como um ator político fundamental no mundo inteiro, e que os filmes lidavam, né, estavam notando, percebendo essa mudança. Então, essa distinção entre a teologia da libertação e tradição, família e propriedade, por exemplo, que são os grupos conhecidos, né, entre esquerda e direita dentro da igreja, hoje me parece que eles estão lidando com uma questão maior, né, que é essa mudança dentro da Igreja Católica, e os filmes estão lidando também assim. Bom, eu marquei 20 minutos exatos, acho que foi, né? Então, muito obrigado. Eu queria fazer um breve comentário, pergunta para cada um, tentar ser rápido. O Henrico, eu acho que é ótimo voltar a pensar o Miguel Borges, mas eu fico refletindo sobre a revisão historiográfica pós-anos 90, que é associado tanto à crise, né, com o Collor, né, a decisão desse meio cinematográfico, mas também as políticas públicas, né, a lei de incentivo fiscal que vai favorecer certos grupos, né, concentração, Barreto, Cacá Diegues, e o digital também. E aí eu penso assim, eu acho que o Miguel Borges teve a revisão de outros cineastas nos anos 90, a partir dos anos 90, 2000, né? Calmon, por exemplo, os filmes circulam. Eu já participei de alguns TCCs sobre Pedro Matei Lúcio Flávio. Não acho que seja um cineasta tão pouco visto. Você tem retomada de cineastas, Adélia Sampaio, cineastas negros. Eu acho que um problema fundamental do Miguel Borges é a questão da preservação, né? A ausência de alguns materiais, né? E não só a ausência dos materiais, mas também a dificuldade legal, né? Ou de ter autorização ou familiares. Eu acho que isso tem sido um delimitador fundamental. Por que alguns permanecem esquecidos e outros não? Assim, na Cinemateca do MAN tinha uma cópia do Esquadrão, do Perpétuo contra o Esquadrão da Morte, sempre teve muita demanda para exibir esse filme, etc., uma cópia de preservação, mas nunca se viabilizou nenhum projeto, né? Então, eu acho que assim, tem essa questão política, mas a gente não pode deixar de pensar também como a preservação, e às vezes questões legais, questões familiares, questões práticas, também delimitam a ausência de uma circulação maior da obra dele, que não seja só por conta da trajetória política ou uma questão historiográfica. Queria que você comece a comentar sobre isso. Gabriel, né? Gustavo, desculpa. Muito bacana a pesquisa, achei super instigante. E aí, me fez pensar numa questão, quando você fala do Otávio Faria e Saraceni, me parece que nos anos 50 tem a ascensão da cultura cinematográfica, o cinema entra na moda, instiga a juventude, e há várias relações que se estabelecem entre elementos dessa nova geração, né? Não só do cinema novo, mas jovens, e a antiga geração, né? Essa ideia de existe um cinema no Brasil, existe um passado, existem os veteranos. É interessante pensar Saraceni, Farias, até um pouco surpreendente, né?
mas assim, há outras, Plínio Sequinhos da Rocha, Joaquim Pedro, Humberto Mauro, com Davi Neves, Glauber. Se estabelece, me parece, relações eletivas entre uma nova geração e alguns membros da geração. Ou algumas ausências. Quem se interessaria por um Gonzaga? Eu fiquei pensando aqui, o Ademar Gonzaga. Agora, quando você fala cinema novo, ali, o artigo do Otávio de Farias, 62, eu acho que é importante, então, enfim, o Reinaldo pode comentar também, cinema novo ali em 62 quer dizer muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Assim como muitos dessa velha guarda se interessam novamente pelo cinema pós-45, que é a ideia do cinema moderno. O cinema moderno vão ser coisas bem diferentes para cada um deles. Para alguns vão ser novo cinema americano, para outros vai ser neorrealismo italiano, para outros vai ser Bergman, etc. Então, acho que queria que você falasse um pouco, assim, definir o que é o cinema novo para o Otávio de Farias, que certamente é algumas coisas e não outras. Né? Até porque o Otávio de Farias tem aquele livro importante dele, e porque para ele é uma geração de que nada prestou no cinema mundial entre 1930 e 1950. Nada. Né? Para ele. E aí, a partir do pós-guerra, o cinema moderno volta a ter interesse, o cinema volta a evoluir esteticamente. Né? Então, queria que você comentasse isso, porque nesse entre 30 e 50 está a carreira do Mauro, por exemplo, que explica algumas dessas relações. Alguns vão retomar só o limite e outros vão ignorar tudo que aconteceu no cinema brasileiro até a pós-guerra. E para o Lucas, tentando aqui ser breve, achei interessante citar o Coração Materno, mas não pode esquecer do Ébrio. Né? A questão, né, do padre, o personagem do padre, etc. Então, acho que tem uma relação muito forte do cristianismo com o melodrama popular cinematográfico. No Brasil e na América Latina. Santa, clássico melodrama mexicano. Então, quando a gente pensa nos anos 60, né, pensar essa continuidade, talvez, dessa relação forte do cristianismo com certo tipo de melodrama e que vai ser reconfigurado ali nos anos 60, né, como cinema de gênero, cinema popular, né, que tem algum... Vai talvez perceber esse filme que você fala, né, com uma continuidade pouco percebida dessa tradição do melodrama colocada em xeque pelos cinemas modernos. Parabéns pela mesa. Perdão, Henrique, eu cheguei atrasada, queria tanto ver seu trabalho. Que pena, pior para mim. Parabéns pela organização e parabéns pela equipe também, viu? Esse evento está sendo maravilhoso. Lucas, a minha pergunta é para você. É bem pontual. Você menciona o Terra em Transe, o cristianismo em Terra em Transe. Eu gostaria de te ouvir nesse sentido. Bom dia, sou o Carlos Eduardo, quero também parabenizar a mesa. Eu tenho uma pergunta para o Henrico, que tangencia um pouco o comentário que o Rafael fez, mas eu fiquei pensando enquanto te ouvia, se você não está se referindo mais à cultura histórica sobre o cinema brasileiro, né, do cinema brasileiro, ou o imaginário histórico, e menos à historiografia. Porque, efetivamente, se a gente pensar, por exemplo, na nova história do cinema brasileiro, a gente tem a incorporação da pornô chanchada, a gente tem a incorporação de vários personagens que você comentou. Né? Então, e concordo plenamente com o Rafael, acho que a academia tem se debruçado sobre diversos personagens. Então, acho que a historiografia já incorporou, mas talvez o imaginário do cinema não. Né? E para o Gustavo, primeiro, Gustavo, dizer que seu diletantismo vale muito a pena, continue assim. Não precisa se desculpar por isso. Se é isso o resultado do seu diletantismo, ele é sempre muito bem-vindo. E eu fiquei pensando se o diálogo do cinema novo com o modernismo dos anos 20, dos anos 30, né, diversas adaptações literárias, ou se não adaptações no sentido mais tradicional, pelo menos um diálogo com a literatura, não teria ajudado nessa interlocução e nessa simpatia do Otávio de Farias por esse cinema, uma vez que, como o Ismael Xavier disse no cinema brasileiro moderno, o cinema novo é o modernismo de 22 atualizado. Né?
Obrigado pelas perguntas. Vou começar pela Ana, que é mais rápido, obrigado. Bom, passando para o Rafael, bom, a primeira coisa em relação à preservação do Miguel Borges, assim, eu percebo que esse é inclusive um caráter que participa do meu trabalho na dissertação, assim. Eu tenho entrado em contato com alguns preservadores para tentar recuperar algumas coisas. A própria cópia do Perpétuo, né? Eu sei que ela foi exibida em 2018, por exemplo, na Cinemateca São Paulo, se não me engano. E existe muito. Eu diria que é difícil pensar. É difícil pensar a história do Miguel Borges sem passar pela linha da preservação. E aí você traz essas outras características que, de fato, eu não tinha refletido com mais densidade, porque eu tenho tentado reconstruir essa história, tentado, de certo sentido, reconstruir os próprios filmes, tentar achar algum fragmento de alguma coisa, e como uma pesquisa ainda em desenvolvimento, diria, inclusive ainda numa fase inicial, né, e aliás não é nem o que eu apresentei aqui hoje, minha pesquisa de dissertação é o Miguel Borges em outra perspectiva, percebo muito como que ele foi um dos caras que é muito relegado nesse sentido, que passa então por essas disputas que de fato eu ainda não me adentrei. Para o Carlos Eduardo, eu concordo com você, pode ser sim uma questão de cultura historiográfica e menos historiografia, e talvez o que tenha acontecido também, que talvez até pela questão dos slides, talvez eu tenha ficado um pouco mais nervoso e não conseguido me expressar muito bem, mas eu concordo totalmente com o que você diz e também tento reorganizar um pouco alguma coisa aqui, que na verdade, por exemplo, o que foi dito sobre o Calmon, por exemplo, eu concordo com você que é um cineasta muito visto. Meu ponto, em geral, é tentar olhar novamente para esses cineastas que lidam com o divertimento, com esse popular divertimento com um pouco mais de atenção, assim. E isso, enfim, talvez, isso pode ser, claro, um erro meu, assim, mas talvez eu perceba que a historiografia ainda não tenha dado a devida atenção para esse tipo de cineasta do divertimento. E aí eu posso trazer para a contemporaneidade, cometendo talvez um ato complexo, mas, enfim, é que eu penso, por exemplo, no Roberto Santucci. Eu não sei se tem pesquisa sendo feita sobre Roberto Santucci, não sei mesmo, pode ser que tenha. E é um cineasta que me parece incontornável na contemporaneidade e, até onde eu sei, não existe esse trabalho denso de pesquisa sobre ele, por exemplo, que é um cineasta muito voltado para esse cinemão popular, popularesco, enfim. É isso. Bom, obrigado pelas perguntas, pessoal. Vou tentar responder na medida do possível. Mas eu acho que talvez elas podem me ajudar a pensar alguns futuros caminhos. Assim. A primeira pergunta do professor sobre a relação anos 50, Saraceni e tudo mais, essas afinidades eletivas, de fato tem muito a ver com essa construção de uma memória, não só sobre o cinema brasileiro, mas sobre o cineclubismo brasileiro, cinefilia brasileira. Tem até uma passagem de um livro do Paulo Emílio, não vou lembrar qual, que ele comenta, nós somos herdeiros do pessoal do Shopping Club, aí ele cita todo mundo ali, acho que tem a ver com essa construção de memória, e de fato tem a ver com, talvez o melhor termo foi isso que o senhor usou, de relações eletivas, afinidades eletivas, porque eu sinto que o Saraceni sempre teve um pouco essa sensibilidade meio espiritualista em comparação com os outros cineastas ali do contexto, né? Até os livros que ele escolhe adaptar são muito sintomáticos, né? Por exemplo, ele adaptou Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso, que era um cara que sempre andou com o Otávio de Faria. O Lúcio Cardoso, outro católico homossexual, ele assumido, né, diferente do Otávio de Faria, que tem a ver com, sei lá, uma poética da decadência, assim, é um troço muito diferente. Anchieta José do Brasil também, que é um troço católico, que tem uma relação muito tensa com o catolicismo, assim, e o Otávio de Faria isso completo, assim, sabe? Essa coisa do é pecado, mas não é pecado, sabe? Do Brasil católico que está largado às moscas, mas ainda é parte de quem a gente é. Acho que tem a ver um pouco com essa sensibilidade, total, uma sensibilidade muito europeia também, paradoxalmente. Eu sinto o Paulo César muito assim, o Lúcio Cardoso é muito assim, o Otávio de Faria é muito assim. O Paulo ficou um tempo na Itália, né?
tem toda essa coisa, eu acho que tem a ver com essas relações, afinidades eletivas de fato, assim, nos anos 50. Tanto que nos anos 50 o Otávio de Faria é um cara que publica muito pouco. Ele até publicou, depois transforma-se em livro. Era uma série que ele publicava, não vou lembrar qual que é o periódico, não sei se é o Diário do Comércio. É uma história do cinema, mas na verdade é uma história do cinema mudo, né? Porque durante o Chaplin Club a grande luta deles era a luta contra o cinema falado, né? Que o cinema falado representava aquele limiar ali, né? Uma forma comercial de cinema em oposição à poética do silêncio, né? E até mesmo nos anos 50 o balanço historiográfico que ele faz para no cinema falado, né? Como se não fosse cinema. Isso que você falou é muito verdade. Depois, quando começam a surgir novas coisas, assim, ele ainda é muito reticente, sabe? Tanto que nesse texto, puxando um pouco a segunda pergunta que o senhor fez, do que é cinema novo, nesse artigo de 62, que é uma crítica de rodapé, que é o que se fazia ainda aqui no Brasil, me parece, né? Antes da fundação das primeiras faculdades de cinema e tudo mais, esse texto de 62, é um texto curto, assim, e faz um balanço meio, que a gente tinha no Brasil nos anos 50 era coisa tipo cangaceiro, sabe? Uma coisa, sabe, que não dizia respeito ao nosso mundo. E aí os primeiros resultados do cinema novo que ele comenta, sei lá, Glauber Rocha, que é um personagem sempre central nessa historiografia que ele faz, é o cara que ele principalmente comenta. No texto de 69, aí ele já faz uma listona. Meio que o artigo é uma listona de nomes dos principais filmes, coloca, inclusive, a própria posição que ele coloca do Paulo César Saraceni dentro do cinema novo é central. Para ele, é Glauber Rocha, depois o Paulo César e o Nelson Pereira. Glauber e o Nelson Pereira e o Saraceni são caras que estão centralmente no texto de 62 e no texto de 69, que tem a ver com a própria, aí puxando a pergunta do outro professor atrás, com a própria imaginação histórica do Otávio de Faria sobre o cinema brasileiro. Talvez não seja, será uma historiografia? Não sei, mas é uma imaginação histórica, né, do cinema brasileiro, que centraliza esses personagens. Claro que no texto de 69 ele coloca muito mais gente, porque faz parte do próprio ponto dele, de que o cinema novo não é só qualitativamente bom, mas quantitativamente bom. E eu até trago o texto para enumerar, porque ele é meio chato de encontrar, mas enfim. Agora a última pergunta sobre as afinidades, novamente, do cinema novo com o modernismo. Eu acho que é um caminho, assim, eu acho que o modernismo na história da cultura brasileira foi uma coisa que eu acho que a gente ainda não conseguiu dimensionar a força que o modernismo, em Semana de 22 especificamente, que é só uma parte, formou na nossa mentalidade enquanto nação. Eu acho que ainda falta algum estudo que consiga dimensionar a força que isso tem para a nossa própria autoconcepção quanto povo. Por exemplo, a relação da geração do Otávio de Faria, que é a geração de 30, com o modernismo, é uma relação muito tensa. Porque na década de 30, pessoas que foram formadas no modernismo começaram a ocupar posições de prestígio na cultura brasileira e no Estado varguista. Então, sei lá, o Mário de Andrade foi um grande membro da Câmara de Patrimônio Artístico. O Carlos Drummond também foi secretário do Capanema, tem toda essa coisa. O Sérgio Buarque, que sempre foi um modernista, tem posição de primeiro plano nos anos 30. O Plínio Salgado também, posição de primeiro plano na política. Mas, ao mesmo tempo, os romancistas da década de 30, entre eles o Lúcio Cardoso, o Otávio de Faria, numa linhagem mais católica, mas também o Jorge Amado, o Graciliano, Raquel de Queiroz, Zé Rego, etc. São pessoas antimodernistas totais, assim. O Jorge Amado tem entrevistas que ele fala, enquanto o que eles faziam em 22, eu estava na escola, isso não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. O Graciliano também, o trabalho dos modernistas foi trabalho de marreta, eles não construíram nada. E a própria imaginação dos intelectuais varguistas sobre a Semana de 22 foi um pouco disso, assim. Foi um movimento destrutivo, e agora o romance de 30 construía sobre as ruínas que os modernistas fizeram, assim. Eu acho que passa muito disso, dessa relação tensa com o modernismo. Não uma relação de continuidade, mas uma relação de disputa sobre qual modernismo se fala, sobre qual é a relação do romance de 30 com o modernismo. Muito se fala que é a segunda fase do modernismo. O João Luiz Lafetá tem aquele texto clássico dele, que enquanto os anos 20 era o projeto estético do modernismo, os anos 30 era o projeto ideológico, né? Que é um deslocamento da linguagem para a política. E nos anos 60, as próprias adaptações fica meio a meio, né? Tem a adaptação de Macunaíma, mas tem a adaptação de Vidas Secas, né? Que é uma outra entrada. Enfim, tem as adaptações do Jorge Amado, né? Que são toda uma coisa. Então eu acho que é um caminho legal para
Perdão. É a segunda rodada. Mas enfim, a gente pode conversar melhor depois. É muita coisa. Imagino. Bom, obrigado pelas perguntas. Vou começar pelo Rafael. Eu acho que essa questão dessa linhagem do melodrama popular, como você comentou, me parece fundamental, de fato. Não era algo que estava muito no meu escopo pensar o oposto, ou melhor, os filmes anteriores a esses filmes da década de 60, até porque, acho que no Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, como o Glauber comenta sobre A Primeira Missa, né, indicando que encerra esses filmes como Marcelino, Pão e Vinho, me parecia que era um ótimo ponto de partida, assim, dentro dessa pesquisa, especialmente porque o filme é de 1960, assim. Mas, pensando a vida quis assim, me parece, de fato, que é necessário pensar esse passado, até para tentar entender essas mudanças que o movimento cinematográfico católico vai propor. Porque, enfim, imagino que proponha algo novo, né? Algo diferente do que se imaginava dentro desse melodrama popular, como você disse. Você, desculpa, seu nome é? Ana Karina. Bom, você perguntou dessa questão de terra em trânsito, certo? Bom, enfim, dentro dessa lista de filmes que eu traço, assim, me parece que eles vão se colocando de maneiras diferentes, assim. O que me interessava dentro do filme como Terra em Transe é que no Frigir dos Ovos me parece que o Terra em Transe, assim, é uma disputa pela cruz, né? E o Porfírio Dias, ele se marca como esse sujeito. Então, quando o Porfírio Dias vai falar para o público, ele tá falando com a cruz, segurando a cruz, assim. E aí é a cruz como objeto de poder. Então, eu penso uma posição com um outro filme que está nessa lista, o Pedro e Paulo, que me parece assim, que é a cruz como uma forma de bondade, assim, né? Então, não tem aquela inclusive a postura corporal do Porfírio Dias, assim, e esse elemento me parece muito forte para dentro, né, dessas divisões que eu vou pensando dentro desse grupo de filmes, colocar esse filme, né, inserir esse filme. Tem outros filmes, por exemplo, o Meteorando Kid contra o Herói Intergaláctico, que eu não pus, justamente porque não parecia que havia uma força, assim. Depois, conversando com o Reinaldo, né, o meu orientador, ele falou, não, talvez valha a pena colocar, assim. Aí eu já começo a pensar também como o cinema marginal vai jogar na chave do profano em alguns filmes, né, que me parece uma outra questão interessante, assim. Mas, enfim, acho que dentro desse grupo de filmes vai havendo certas visões de como a cruz vai ser pensada, e me parece que no Terra em Transe é essa cruz como objeto de poder. Pensa então sem essa aranha. Obrigado. Vou fazer uma próxima rodada de perguntas. A gente começou mais tarde, então a gente pode ir um pouco mais, né? Vai ter coffee break? Vai ter coffee break. Importante informação. Então vamos fazer. Como é que você tinha falado, Luiz? Síntese, né? Tá, então você, Reinaldo e eu. Vou começar, tenho poder. Para Henrique, também, uma coisa que eu acho que está na tua proposta, você não explorou tanto, mas é a questão de classe do próprio Miguel Borges. Além do gênero do filme mais popular, né, a diferença de classe dele. Aí a gente junta com a comunicação do Gustavo, é uma elite ali absurda. Naquela foto que você mostrou, se eu não me engano, está o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, pelo Patrimônio, que é pai de Alquimir de Andrade. E foi quem conseguiu, por meio do patrimônio, uma viola, a câmera, quer dizer, está tudo naquela elite classe A total, né, carioca. E para o Lucas, se você puder falar um pouco mais sobre a exibição desses filmes, em particular do A Vida Quis Assim, você falou de São Paulo,
mas não falou se encontrou outras exibições. Qual era esse circuito? Era circuito comercial mesmo? Fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre isso. Aí, Luiz, depois Reinaldo. Bom, parabéns pela mesa. Eu acho que já fizeram questões, Gustavo, que contemplam assim também um pouco o que eu queria colocar, então não vou repetir, mas acho que você também respondeu bem. Mas são duas coisas muito pontuais que eu queria falar só para o Henrico e para o Lucas. Eu não sei se você já tinha me mostrado aquele cartaz lá ou se já tinha passado, mas só agora eu reparei, As Escandalosas, que tem o nome do Clóvis Ramon como produtor, se não me engano, seria um coprodutor. Eu tenho a impressão que deve ser o Clóvis de Castro Ramon, que era um jornalista também, e se for, eu tenho o contato da filha dele, então de repente talvez por aí a gente consiga também alguma coisa. E o Lucas, você falou que você não viu o filme ainda, né? Mas por quê? Porque você... Eu não tive acesso à cópia ainda. Eu tenho uma cópia, eu te passo. Pô, perfeito. Por isso que eu quis vir apresentar aqui. Na verdade, era um comentário complementar ao que o Rafael falou, para o Henrico. Eu achei bem instigante assim, a imagem que você criou aqui para nós hoje, né? Essa ideia de uma história cachoeira e das curvas do rio. Eu não sei se você vai apostar nisso, vai escrever sobre isso ou não vai, mas aí só complementando o que o Rafael colocou, eu acho que talvez você tenha que pensar que as curvas do rio não são iguais, né? Então, de fato, aquilo que ficou, aquilo que não foi canonizado, aquilo que não foi posto no centro da escrita histórica, não necessariamente ocupa a mesma margem, o mesmo lugar de marginalização, tá? E a visão que você criou, embora seja muito instigante, eu acho que ela ainda está muito dual. De um lado, como se fosse assim, de um lado existe um grande cânone dominante chamado cinema novo e do outro lado todo o resto. Eu acho que não, acho que tem mais cânones, mais centralidades historiográficas do que o cinema novo. E o próprio cinema novo é múltiplo. Então, só problematizando um pouco, porque a imagem é interessante, mas talvez você tenha que enriquecê-la, né, em sua complexidade. Só isso. Primeiro de tudo, eu queria agradecer as falas, né, porque eu não sei se vai ter outra rodada de perguntas. E eu diria que todas as falas aqui encontram um pouco uma limitação temporal da minha pesquisa, que é uma pesquisa de fato que está iniciando. Essa questão, vou começar pelo Reinaldo, para ficar mais fácil. Essa questão, assim, dessa questão visual e tal, na verdade, assim, como eu falei, a minha pesquisa, a minha dissertação não tem relação direta com isso, com essa imagem. Foi uma produção que eu fiz assim, para uma disciplina e que eu fui me aprofundando, tentando encontrar ali, mas com certeza eu concordo com você, ela ainda é uma hipótese. E eu trago aqui, inclusive, de maneira a tentar enriquecê-la, assim, enfim, como alguém que mostra um caminho que eu posso ter encontrado e eu quero... E aí, o que vocês acham? Dá para ir, volta, que tal, sabe? Tem que capinar um pouco mais, sabe, para passar direito, pode ser. Então, assim, concordo com você totalmente e acho, inclusive, que o efeito da imagem gera o que eu tentei imaginar que fosse gerar, eu acho. Sobre a questão do pôster, o pôster é parte do meu exercício da dissertação, da pesquisa, que eu encontrei e com certeza é um caminho possível, entrar em contato, enfim, eu tenho acumulado alguns números, a gente vai conversar depois.
E, de fato, o trabalho de reconstituição dessa história do Miguel Borges está sendo um trabalho muito instigante para mim. Está sendo muito interessante. Talvez seja o meu primeiro momento como pesquisador de reconstruir uma história a partir das pessoas também, né? De construir justamente essa ideia do cânone, que acaba que foi muito do que eu falei hoje, essa ideia idealizada de uma figura, né? Esse Miguel Borges ideal, e na verdade é o cara que, sabe, eu vou ligar para a viúva dele e entrar em contato e tentar entender as coisas que aconteceram. Acho que é isso. Não tem mais nenhum pendente, mas só para puxar o último ponto que a senhora falou, o Rodrigo também foi formado no modernismo, né? Ele era amigo do Mário, mas todo mundo era amigo do Mário de Andrade, né? Mas essa preocupação com o patrimônio é um troço ultramodernista, né? A preocupação de apresentar o Brasil para os brasileiros, essa coisa toda.